Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Eu sou o professor Pedro Rosa e eu espero de verdade que você que está vendo esse vídeo esteja bem. Hoje eu trago uma questão aqui, tá, sobre Inconfidência Mineira. Estava aqui estudando, achei essa questão bem interessante e pensei por que não produzir um vídeo aqui para o canal. Essa questão da Faculdade Cesgran Rio, no Rio de Janeiro, tá? Todos os créditos para Cesgran Rio. E olha só, em 1789, na capitania de Minas Gerais, foi organizada uma conspiração que terminou duramente reprimida pela coroa portuguesa. Temos aqui esse texto do historiador Boris Fausto, tá? Tá aqui a referência a esse texto. E olha só, em um primeiro momento, enquanto o Brasil não se tornou independente, prevaleceu a versão dos colonizadores. A própria expressão Inconfidência Mineira, utilizada na época e que a tradição curiosamente manteve até hoje, mostra isso. Inconfidência é uma palavra com sentido negativo, que significa falta de fidelidade, não observância de um dever, especialmente em relação ao soberano ou Estado. E aí nós vemos aqui, tá? Nós vamos à pergunta. A adoção do termo Inconfidência, conforme fundamento o historiador Boris Fausto, estaria justificada pela adesão dos conspiradores ao. E aí nós temos aqui essas 5 opções, tá? Credo sebastianista, ideário republicano, revolta dos távoras, cobrança da derrama e abolição da escravidão. E aí é bem interessante esse tipo de questão, pessoal, porque um pequeno fragmento de texto sobre um tema, tá? Aí que é tão famoso, tão importante na história do Brasil, que é a Inconfidência Mineira, ele abre espaço para várias informações e comentários. Então eu vim aqui na resolução, tá? Aqui eu fiz as minhas marcações e olha só, 1789, Capitania de Minas Gerais, automaticamente, pessoal, quando a gente fala de revoltas, de oposição à coroa portuguesa, tá? Nós já vamos ter sempre a Inconfidência Mineira ligada. E aí, esse trechinho aqui, ó, prevaleceu a versão dos colonizadores, ele é um trecho fundamental para a gente entender a questão. Porque o que ocorre? O termo inconfidência é uma palavra negativa, de falta de fidelidade, não observância a um dever, né? Principalmente em relação ao soberano ao Estado. E é curioso porque o Brasil foi uma colônia de exploração de Portugal. E aí, esse termo aqui, inconfidência, ele cita, ele mostra como que se as pessoas ali da capitania de Minas Gerais, elas estivessem traindo Portugal. Como se Portugal estivesse fazendo uma coisa muito boa ou muito importante aqui, né? Para os brasileiros, para os habitantes ali. E aí a gente vem aqui na pergunta principal e eu coloquei aqui alguns comentários. Então, olha só. A adoção do termo inconfidência, né, conforme fundamento historiador, estaria justificada pela adesão. Primeiro ponto, adesão vai fazer referência, tá, a aderir, a manifestação de apoio. Eu vou marcar aqui de verde. Dos conspiradores ao. A opção a letra A, pessoal, ela cita sobre o credo sebastianista, que vai fazer referência ao sebastianismo, que foi um movimento messiânico popular em Portugal, tá? Portugal teve um rei que foi Dom Sebastião e ele vai desaparecer ali em uma batalha e tinha-se uma crença que em algum momento Dom Sebastião retornaria. Tá certo? Nós temos a letra B, que ela cita aqui o ideal republicano, né? O ideário republicano, que era a defesa de uma república e da influência da colônia em relação à metrópole. No Brasil, ocorreu uma forte influência do iluminismo e também da independência dos Estados Unidos. Vamos deixar essa questão aqui para a gente comentar agorinha, porque a explicação dela vai ser um pouco mais elaborada, tá? Revolta dos Távoras. Revolta dos Távoras, ela foi chamada também de Processo dos Távoras, que ela ocorreu em uma tentativa de assassinato de Dom José I lá em Portugal, tá? Então ela não tinha nada a ver aqui com o Brasil. A cobrança da derrama, e aqui é interessante, pessoal, pelo seguinte, olha só. O texto cita sobre a Inconfidência Mineira. E esse tipo de questão é muito curioso porque eles colocam, tá, alguma informação ligada ao tema que ela necessariamente não faz parte. Então, olha só. A derrama ela era um imposto que era cobrado, tá, de ali por Portugal, e ela era também ligada ao imposto que era o quinto. O que era o quinto? Era a quinta parte ali que Portugal cobrava de toda a produção, né? Principalmente ali em Minas Gerais e tudo mais,
tá certo? Em relação ao ouro. E quando essa meta do quinto não era cumprida, né, que era ali 20%, eles faziam a derrama que ela era a retirada, o confisco de bens ali dos colonos, tá? E aí é curioso porque a derrama, ela entra nesse sentido, tá? Por conta da insatisfação dos colonos, porém a derrama, ela não tá ligada necessariamente, tá? A resposta que nós queremos. A Inconfidência Mineira, ela não vai ser causada simplesmente pela derrama. A derrama é um dos detalhes. E por fim vem a última questão, que cita a abolição da escravidão, tá? E esse aqui é um tema sempre muito delicado e complicado às vezes para a gente citar, por quê? Dentro da Inconfidência Mineira, não havia uma pauta ligada em 100% à abolição da escravidão, tá? O principal foco da Inconfidência Mineira era a independência ali de Minas Gerais em relação a Portugal e etc. E aí a gente volta na questão B, na letra B, tá? Que olha só, o ideário republicano. Vamos entender aqui uma coisa, pessoal. O ideal republicano, ele gira em torno da defesa de uma república, tá? E da independência da colônia em relação à metrópole. Então isso daqui era o que era pregado e defendido, tá? Pelos inconfidentes, vamos colocar aqui nesse contexto. Ali dentro de Minas Gerais, os colonos, os habitantes, eles estavam insatisfeitos com a maneira que Portugal estava exercendo, governando e explorando Minas Gerais, tá? Portugal explora todo o Brasil. E no caso ali em Minas Gerais, o que que acontece? Surge essa ideia de ter uma república, tá? O que que vai motivar esse ideal republicano aqui? Primeiro, a influência do iluminismo. Então, assim, o iluminismo ele é um tópico, ele é um tema de história moderna, tá? E ele é fundamental para a gente entender todo o processo de independência, todo o processo ali de rompimento de colônias com suas metrópoles. Lembrando, pessoal, que metrópole é aquele que vai colonizar, tá bom? E olha só, além do iluminismo, nós temos também a independência dos Estados Unidos, que vai ocorrer ali e vai servir de inspiração para várias outras colônias. Então, a questão correta, ela já está marcada aqui, tá? É essa daqui. Vamos botar um Vzinho de verdadeiro, de correta, e essa questãozinha ela gira em torno da Inconfidência Mineira. E olha só que curioso, como que uma questão teoricamente, tecnicamente simples, tá? Ela acaba abrindo aí para nós, ela nos dá um gancho de tantas informações, certo? Esse é o registro aqui de hoje, tá bom? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Vou trazer mais questões aqui para a gente comentar, para a gente explicar, para a gente entender, tá bom? Eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, comenta aí, tá? Me ajuda aí a levar o conhecimento e levar a história para mais pessoas que desejam, que têm essa vontade aí de estudar. Eu vou ficando por aqui. O meu muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.